Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Francisco, sou trabalhador da União Espírita Alagoense. Estou aqui na tarde de hoje aceitando o convite da irmã Sueli, do Centro Espírita Irmão Miguel, para tecermos alguns comentários, algumas considerações a respeito desta obra maravilhosa que é o livro Fonte Viva, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. E as obras desta coleção Fonte Viva, ela tem uma característica que Emmanuel nos traz, que é exatamente a seguinte: Emmanuel, ele pega trechos do Novo Testamento, especificamente do Evangelho, e que a partir de determinados trechos ele faz um comentário a respeito desta frase, desse pequeno trecho, e nos traz uma interpretação do Evangelho que facilita o entendimento para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos evangélicos e nós termos aí a consciência e a certeza de que o Evangelho, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso dia a dia. E todo o nosso comportamento, todas as nossas atitudes, elas precisam estar pautadas dentro dessas práticas evangélicas, porque foram comportamentos solicitados por Jesus para que nós não tivéssemos grandes problemas, né? Então, se nós temos hoje alguns problemas, esses problemas são em decorrência das nossas vicissitudes, e essas vicissitudes elas foram provocadas por atitudes e comportamentos e decisões que tomamos nesta ou em uma vida anterior. E o capítulo que nós vamos estudar na tarde de hoje é o capítulo 24, que tem um título Pelas Obras. Esse trecho: e o que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Esse trecho é tirado da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está lá no capítulo 5, versículo 13, que posso convidar vocês também a fazer a leitura dessa carta lá na Bíblia Sagrada, que está lá nos Atos dos Apóstolos. É muito interessante fazermos sempre o estudo, a leitura da Bíblia Sagrada, e verificarmos que existe uma conexão grande entre o que está escrito na Bíblia e o que está escrito na codificação. Então, a doutrina espírita tem essa característica de nos fazer o convite a bebermos nesta fonte a qual nós geralmente a gente tem muito mais acesso. É difícil nós encontrarmos uma casa que não tenha uma Bíblia. O que é difícil é a gente estabelecer a relação que essa Bíblia tem com a doutrina espírita. E nós podemos estabelecer essa relação porque, uma vez que nós vamos buscar esses trechos, essas leituras, nós podemos ver qual é a atitude, qual é a opinião que Kardec tem a respeito do que está escrito, e nós podemos estabelecer esta conexão e vermos que não é difícil, entre aspas, tomar a decisão de mudar
aos nossos comportamentos. Eu vou até corrigir, não é que seja difícil, não é impossível, né? Difícil sempre é, porque nós estamos numa condição em que, para tomarmos alguma decisão, para mudarmos comportamentos, para tomarmos atitudes novas, precisamos antes exatamente fazer essa mudança de comportamento, de atitude. Essa reforma íntima que é tão falada, ela pressupõe, ela nos diz que é necessário, para que seja feita essa reforma íntima, que nós saibamos primeiro o que é que nós precisamos reformar. E como a gente sabe, toda reforma ela não ocorre de vez, ela vai ocorrendo aos poucos. Então, dependendo da necessidade de que tenhamos de fazer a melhoria na nossa casa mental, nós vamos escolher exatamente quais são esses locais da nossa mente que causam alguns comportamentos, e esses comportamentos eles são gerados a partir dos nossos hábitos. Quais são os hábitos que nós precisamos melhorar para que a gente possa ter a melhoria na nossa condição. E a condição que precisa ser primeiro satisfeita é a condição espiritual, porque quando nós temos algum problema e esse problema é físico, esse problema físico já é consequência do adoecimento da alma. Então, primeiro, nós precisamos tratar e recuperar a saúde da alma, para que depois a gente possa também, porque uma vez cuidado da saúde da alma, os benefícios da saúde da alma eles vão repercutir juntamente na saúde do corpo. Enquanto nós estamos fazendo os tratamentos que a medicina nos oferece, se nós já temos essa cura espiritual, então o processo de cura do corpo físico ele se torna também cada vez mais rápido e maior. Então é dessa forma que Paulo nos convida, que Emmanuel nos convida, através da leitura de trechos do Evangelho, nos colocar a par, nos traduzir essas palavras, e com o objetivo de nos mostrar que é possível fazer essa mudança. E aí vai depender exatamente do esforço que nós precisamos empreender. Alguns vão precisar empreender um esforço maior, outros um esforço menor, dependendo de acordo com o desafio que cada um tem. Assim como Jesus diz, cada um segundo as suas obras. Então, pelas obras. E o que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 15, versículo 13. Essa passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes são os mais nobres e as nossas diretrizes são as mais elogiáveis. Nessa primeira parte aqui, o Emmanuel nos chama a atenção justamente para a questão dessa tendência que a gente tem em fazer, em ter essa estima, quando ele fala aqui de consagrar essa estima, de ter essa estima
para as pessoas, desde que elas atendam às expectativas que estão sobre o nosso ponto de vista. Ou seja, dependendo do nosso ponto de vista cultural, do nosso ponto de vista religioso, do nosso ponto de vista econômico, do nosso ponto de vista social. Então, dependendo da forma, quando nós observamos algumas atitudes e alguns atos, quando esses atos eles são coerentes e eles comungam com o nosso ponto de vista, normalmente nós temos a tendência a dar apoio a esses atos e a essas obras. Só que nem sempre a forma como a gente enxerga seja exatamente as interpretações sejam as melhores possíveis. Nem que os costumes que nós temos sejam os mais nobres. Então, muitas vezes, para o ponto de vista físico, para o ponto de vista material e para o ponto de vista de uma determinada sociedade, ou de um determinado meio, ou de uma determinada comunidade, um determinado tipo de hábito, um determinado tipo de costume, ele pode ser aceito por aquela comunidade, mas necessariamente não significa dizer que ele seja o mais correto, que ele esteja de acordo com os preceitos que são estabelecidos nas leis divinas. Que o objetivo da lei divina é fazer a comunhão entre as pessoas, entre os povos, em que nós possamos observar os atos dos outros, comungar com os atos de outras pessoas, mesmo que sejam diferentes dos nossos, mesmo que tenham pontos de vista diferentes dos nossos, mas que o objetivo seja comum. E esse objetivo comum vai estar relacionado exatamente com o atendimento às leis de Deus. Normalmente, quando esses pontos de vista eles são contrários, nós nem sempre levamos em consideração os aspectos que levaram àquele tipo de comportamento. Normalmente a gente rechaça, normalmente a gente deixa de lado, normalmente a gente repreende, e às vezes com muita violência, porque aqueles atos eles são contrários ao que eu acho que esteja correto, ou pelo menos ao ato em que eu comungo, em que o meu ponto de vista esteja de acordo com um determinado modo de ver e de agir. A gente vê isso muito nesse debate que a gente tem aí com relação às religiões. Então, as religiões, apesar de o objetivo da religião é tentar entender e compreender essa natureza divina, entender os desígnios que Deus coloca para nós, em que o Deus é o mesmo, a divindade é a mesma, mas os pontos de vista são diferentes. E nós estamos num momento em que nós ainda estamos nos degladiando, nós ainda estamos brigando, nós ainda estamos agredindo um ao outro, porque o meu ponto de vista religioso, o ponto de vista que a religião, de uma determinada religião, tem a respeito da divindade, é diferente do outro, e eu acho que a minha é a melhor, e a minha precisa prevalecer sobre a outra. Então, esses princípios, esses pontos de vista que são colocados, fazem parte exatamente de um processo que é ensinado a todos nós. Então, nós somos convencidos de que o nosso modelo é melhor.
E muitas vezes nós não temos a paciência, nós não temos o devotamento necessário, nós não temos a mesma gratidão, não temos a mesma sensatez de pelo menos observar se aquele ponto de vista, se o objetivo ele está de acordo com as leis naturais. E aí nós trazemos para nós provocamos uma situação de ruptura, de agressividade que é totalmente contrária às leis divinas. E as religiões não foram feitas para se degladiarem. As religiões elas precisam se unir, porque todas estão olhando para um princípio comum, que é o princípio dessa divindade. Então cada um está levantando o véu a respeito de Deus, está tendo seu ponto de vista. Só que no momento nós estamos ainda nessa parte de achar que a nossa religião é melhor, e pelo fato da minha religião ser melhor, as outras não prestam, e muitas vezes eu parto até para a agressão, né? Então esse é um comportamento que existe desde quando Jesus andou por aqui. Então a gente não mudou muito esse comportamento. Então essa questão de termos, de dizer isso do ponto de vista religioso, isso acontece, do ponto de vista social, isso acontece, do ponto de vista étnico, também isso acontece. Então, na nossa vida, quando nós observamos e lemos a nossa cartilha da forma como nós entendemos e encontramos pessoas que não leem a cartilha da mesma forma que nós lemos, muitas vezes nós temos uma tendência ao invés de entrar no campo do debate das ideias, nós partimos para a agressão. Acontece com os movimentos homofóbicos, acontece com as situações de intolerância religiosa, intolerância de cor, intolerância de orientação sexual, intolerância de uma série que nós estamos presenciando, justamente por conta de acharmos que os nossos pontos de vista são os melhores e eles devem prevalecer, ou nós estamos defendendo alguns pontos de vista que estão muitas vezes ultrapassados e que precisam serem atualizados. Aí ele prossegue. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligam ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Foi o que a gente estava comentando anteriormente, do ponto de vista religioso, né? Então, se é uma pessoa que eu conheço, se é alguém que faz parte do meu círculo de amizade, eu posso até levar em consideração, eu posso até analisar isso de uma determinada forma. Quando não faz parte do meu ciclo de observação, eu não quero nem saber. Então, se a minha ideia a ideia dessa pessoa que tem um ponto de vista diferente do nosso, né? Se eu não levo essa questão da amizade, eu não preciso estar nesse processo de servidão afetiva, porque eu vou agir com mão de ferro com relação a um determinado posicionamento, mas diante de uma pessoa ou de um grupo que é um grupo em que temos uma relação de amizade, muitas vezes nós vamos ser, né, nós deixaremos de ser imparciais. Ao passo que, quando nós estamos no debate de ideias,
nós precisamos observar se aquele embate de ideias ele vai atingir um bem comum. Um exemplo que a gente pode ter dentro do próprio movimento, dentro do próprio movimento espiritualista, porque nós temos dentro do próprio movimento espiritualista, e dentro especificamente do movimento espírita, existem as práticas que são concernentes ao movimento espírita. As religiões de matriz africana, elas têm uma forma de lidar parecida ou igual ao que tem na doutrina espírita. Por quê? Porque dentro dessas religiões de matriz africana se observa que existe a comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. E isso acontece não só nas religiões de matriz africana, isso acontece em todas as religiões, porque existem os momentos especiais dos cultos em que ocorre essa conexão com o divino, ocorre essa conexão entre as duas fases os dois lados do padrão vibratório, o padrão vibratório material e o padrão vibratório espiritual. Então o mundo físico e o mundo espiritual eles se tocam. A forma como acontece a comunicação dentro da doutrina espírita não é diferente do que acontece dentro das religiões de matriz africana, mas são segmentos diferentes. E aí o que se pode observar não é a questão da servidão afetiva que tem pelo fato de eu não aceito, eu não quero, mas a gente precisa observar que o conjunto que deve ser priorizado é a fidelidade com que se norteia em favor do bem comum. Então, está fazendo bem, o objetivo, se formos observar, o objetivo é um objetivo que ajuda ao próximo, que o objetivo é melhorar a vida das pessoas. Então não precisa e não há motivo para estarmos nos guerreando por conta disso. Então dentro da doutrina espírita em que o objetivo e um dos objetivos da doutrina espírita é não tecer e não estabelecer nenhum tipo de prática que seja prática preconceituosa com relação aos cultos em si, mas de abraçar a todos. E esse é o convite, porque Jesus ele conviveu com uma série de pessoas que tinham as mais variadas orientações religiosas, e nem por isso ele desprezou nenhuma e nem outra. Ele trouxe a mensagem é única. Então cada uma dentro do seu ponto de vista, cada uma dentro da melhor forma de entendimento, vai tecendo esse caminho para chegar a esse objetivo traçado e trazido por Jesus. O que não pode e nós podemos dentro dessa perspectiva vivermos todos em harmonia, cada um dentro do seu ponto de vista, mas observando que o bem comum ele precisa ser atingido. Então o bem comum que é atingido pelo espírita é o mesmo bem comum que precisa ser atingido pelo católico, pelo protestante, pelo budista, pelas religiões de matriz africana e muito mais. Então todos estão à procura desta verdade. Então não existe a verdade minha que é melhor do que a sua. Existe a verdade. Existem as formas de encontrar ou de chegar a essa verdade, e para que isso aconteça, ao invés de nos
desunirmos, é necessário que possamos viver em harmonia e juntarmos exatamente as nossas tendências, as nossas forças, para que o bem comum ele possa prevalecer. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Por quê? Porque a beleza física, ela não é perene. Nós estamos tratando, quando ele fala de beleza física, nós estamos tratando aqui, ele está tratando aqui da questão do externo, né? Então os cultos, eles não devem ser fixados na questão do estereótipo, do ser externo em si. Por quê? Porque o que é belo hoje é a questão de beleza física. Existe a beleza física, e para que essa beleza física continue tendo essa mesma forma e essa mesma energia que nós empregamos para defender essa questão da beleza física, é necessário que nós também saibamos acompanhar os processos com que essa beleza ela vai se transformando, né? Mas quando ele fala que a beleza física, tão só pela beleza física, é provável que encontremos e amanhã o objeto da nossa afeição esteja a caminho do monturo, é porque a beleza, o que é físico, ele é transitório, né? Então ele vai ter um momento em que ele vai chegar ao fim, em que ele vai precisar fazer a transformação. Mas o interno, o espiritual, isso permanece, porque isso vai acompanhar o espírito, como se diz, ad eterno, até aonde a nossa perfeição nos levar. Se estimamos de algum modo, se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Por quê? Porque muitas vezes o que nós falamos hoje, as coisas que são brilhantes hoje, com o passar do tempo, vão ganhando outras conotações e outros entendimentos, a ponto de, em determinado ponto, o que se fala hoje o que se falava ontem, existe determinadas práticas e determinados dizeres, e determinadas falações que hoje não se aplicam. Então, se a gente não consegue acompanhar essas mudanças, vai chegar um momento em que nós estaremos falando sozinho, porque a atenção vai ser voltada para outras formas de falar, que sejam mais atrativas e que possam nos chamar mais atenção. Se consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. Então, se a gente se consagra a determinada criatura, pronto. Então, enquanto eu tiver pessoas que me obedeçam cegamente, então vai chegar um momento em que isso vai desaparecer. Por quê? Porque nós não somos delegados, nós não temos essa pretensão, nós não fomos criados para que sejamos determinados a permanecer estagnados, né? Porque é necessário que haja uma mudança da forma como
nos reportamos às pessoas para que a gente possa estabelecer condições de podermos, né, estar sempre nessas condições de progressão. A palavra correta é essa, de progressão. Então, muitas vezes, se a gente está em erro, se nós temos um determinado ponto de vista e nós achamos que aquilo que estamos pensando e que fazemos, aquilo é o correto. Então, as pessoas que estão nos apoiando, elas também, assim como nós, elas estão em harmonia com os nossos pensamentos. Só que, muitas vezes, por questão de orgulho e egoísmo, nós queremos que as pessoas façam exatamente e tudo aquilo que eu quero que elas façam. Então elas precisam me obedecer de forma cega, sem questionar. E isso, essa questão de observarmos essa condição de obedecer cegamente, sem ter a condição de refletir, nem isso Deus nos solicita. Se ele não precisasse solicitar, ele não teria nos dado o livre-arbítrio, muito menos a razão. Né? Então a razão exatamente é que vai me fazer tecer as considerações sobre uma coisa ou outra. E o livre-arbítrio vai me fazer escolher exatamente aquilo que seja mais acertado para mim. É imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos rumo à vida superior. Então, para que a gente possa continuar na senda do progresso, a gente vai continuar sempre. Mas se a gente quiser continuar na senda do progresso sem muitos percalços, aí a gente vai precisar aperfeiçoar o modo de ver. Ou seja, o modo de ver e de sentir não são os mesmos o tempo todo. Então, à medida em que nossa consciência vai aumentando, nosso modo de ver as coisas, elas vão se alterando. Por quê? Porque existem situações em que determinados fatos ou coisas, para mim, é muito importante hoje. Mas, com o passar do tempo, e com o desenvolvimento do meu nível consciencial, essas coisas que hoje em dia faz muito sentido para mim, pode passar a não fazer. Então, como tudo é transitório, e a gente precisa acompanhar isso, então, não termos medo nem vergonha de mudar de opinião, de admitir às vezes que o nosso pensamento, o nosso ponto de vista estava faltando uma análise mais acurada e que alguém nos traz um elemento novo, para aquele modo de ver, em quando a gente acrescenta, vamos acrescentando essas novas perspectivas, vamos percebendo que realmente nós precisávamos desse auxílio para poder entendermos e enxergarmos melhor. Então, e tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então, aperfeiçoar esse modo de ver e de sentir faz parte do nosso crescimento. A gente vai vendo que a gente vai crescendo quando a gente vai vendo que determinadas situações que, principalmente quando é do ponto de vista material, e que hoje nos fere a atenção, nos chamam muito a atenção, e que em um determinado momento essas coisas passam a não ter essa influência sobre nós, e nós, muito tranquilos, podemos conviver sem esse tipo de coisa. Então isso também é uma forma
de nós termos de aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir. O modo de ver e de sentir as pessoas, o modo de ver e de sentir as opiniões, de aceitar as opiniões, de não nos irritarmos com determinadas opiniões, porque essas opiniões elas não são exatamente iguais às nossas, e que por isso nós não isso muitas vezes nos agride por conta dessa contradição, e de nós entendermos que cada um tem o seu momento, Então, se eu já cheguei à condição de perceber que determinada situação para mim já não tem mais muito sentido, enquanto outras pessoas ainda estão, ali é o momento dela, O que nos cabe é auxiliar, é ajudar, sem, no entanto, querer fazer ou tomar determinadas posições em que isso vai agredir o livre-arbítrio das pessoas. E é nisso, é nesse processo de busca de si mesmo, e no envolvimento com essas experiências que nós temos junto aos outros irmãos, dentro de uma determinada comunidade, dentro do lar, dentro da sociedade, que nós vamos aperfeiçoando, nós vamos ganhando cada vez mais experiências, e vamos vendo que tudo isso faz parte do nosso processo ascensional, Então nós precisamos ter sempre isso em mente. E ele vai concluindo dizendo o seguinte: busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Então, o objetivo maior de tudo isso é observarmos que o que tem que ser, o que tem que concordar, eu tenho o meu ponto de vista, exerço professo a minha fé, e tenho as minhas opiniões, e nessas opiniões nós vamos trocando esses embates, e mostrando os nossos pontos de vista, mostrando exatamente onde é que eu acho que está certo, onde é que eu acho que está errado, como é que eu concordo ou não, mas sem precisar agredir por achar que a minha opinião ela precisa prevalecer pelo fato de eu participar de uma determinada religião ou não. A gente precisa ter essa noção dentro muitas vezes de nós, e termos a sabedoria de nem sempre, ou principalmente, nós precisamos ter essa noção de que precisamos avaliar se vale a pena muitas vezes nós entrarmos em determinados debates, porque muitas vezes são debates que não tem muita utilidade, por conta de pontos de vista, principalmente quando se refere à religião, a orientação sexual, muitas outras coisas. Então muitas vezes existem debates em que eles são acalorados, eles precisam ocorrer, eles precisam estar presentes, mas que a gente não se arme, e a gente não cometa os mesmos erros, ao invés de pensarmos, simplesmente reagirmos. Então, o que o Evangelho nos solicita é que nós observemos que de todos os lugares, independente de onde venha,
as atitudes e essas obras, acima de tudo, elas precisam concordar com o que Jesus nos trouxe. Então, se o que Jesus nos trouxe é bom, e isso é feito por alguém que é espiritualista, seja ele da doutrina espírita, seja ele protestante ou evangélico, seja ele católico, seja de uma religião de matriz africana, não importa. O mais importante de tudo é saber se esses atos, essas atitudes e essas ideias, elas estão concordando com a mensagem de Jesus. Não precisa que ela concorde conosco, porque como nós somos falíveis, como nós somos imperfeitos, muitas vezes o nosso ponto de vista, em determinadas situações, que eu posso dizer que é isso aí, ocorre na maioria das vezes, ele é míope. Né? Ele não é o melhor. Por quê? Porque tudo o que eu penso, o que eu falo e da forma que eu ajo, eu tenho por trás de tudo isso, existe um pano de fundo aonde estão todos os meus valores religiosos, sociais, econômicos, étnicos. Então tudo isso vai influenciar no meu ponto de vista. E o que nós precisamos nos esforçar é para entender o ponto de vista de Jesus, o ponto de vista da mensagem, já que Jesus nos trouxe esta mensagem com a máxima pureza possível. Então Jesus foi o que conseguiu, dentre esses mensageiros que vieram antes dele, de nos trazer a mensagem da lei de Deus da forma mais aproximada de como Deus queria ou quer transmiti-la. Então, a forma como Jesus nos trouxe quando ele fala sobre a questão do amor, e quando ele fala das relações que precisamos ter, então tudo isso nos aproxima em forma de comportamento dos nossos objetivos perante a lei de Deus. E esses objetivos perante a lei de Deus, ele vai se refletir em três grandes objetivos, que são os deveres que nós precisamos ter conosco mesmo, com o outro e principalmente com Deus. Então, o aproximar-se do outro, o observar se aquele está tendo um comportamento que é diferente do meu, mas o objetivo que ele está querendo, ele está de acordo com o meu ponto de vista ou com o ponto de vista de Jesus? Se eu observar apenas do meu ponto de vista, eu vou discordar e muitas vezes eu vou brigar. Mas se eu observar que isso está de acordo com o bem comum e que isso vai levar lá na frente a um bem-estar comum, então é dessa forma que eu preciso analisar. E é dessa forma que esse texto nos solicita. Então, as obras que são realizadas, não importa de onde seja que venha, se elas estão, se elas têm o bem comum de ajudar o próximo, por que nós não ajudarmos também? Por que nós não colaborarmos? Não precisa fazer parte da religião, não precisa fazer parte daquele movimento. Mas, se nós podemos ajudar, se nós podemos contribuir para que esse bem comum ele possa aparecer independente da religião em que se esteja professando, que a gente faça, e que na maioria das vezes a gente pode às vezes falar a religião que a gente professa, mas nem sempre a gente pode falar, exatamente por conta de que muitas pessoas também não pensam como nós. Este é o convite que Emmanuel nos faz, tá? de estarmos convictos, de que o nosso trabalho, de que o nosso dever é colaborar sempre, de analisar e de se engajar nas obras, desde que essas obras elas tenham o objetivo comum de ajudar a comunidade e não a um ou duas pessoas, ou a nós próprios. Porque quando nós nos engajamos em ajudar, nós já estaremos nos ajudando. Então isso aí é da lei, isso está na lei. Tá? Então esta é a mensagem
que eu quero trazer para vocês, agradecendo mais uma vez a Sueli e ao Centro Espírita Irmão Miguel pela oportunidade de podermos estar tecendo esses comentários, né? E mais uma vez parabenizo a iniciativa da casa de fazer o estudo deste livro, que é um livro maravilhoso, tá? Então, muita paz, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Viva Jesus em nossos corações.